Uma das coisas mais revoltantes dos últimos anos é a atuação da Procuradoria-Geral da República quanto aos crimes do Bolsonaro. Vamos lembrar, o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é um cachorrinho do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar senta, ele senta. Se fala assim, dá a patinha, ele fala, ó, aqui é a patinha. Se falar rola, ele rola. Pois bem, o Augusto Aras está fazendo de tudo para arquivar todo tipo de investigação e inquérito contra o Bolsonaro. Ok, porém, essa semana o Augusto Aras não teve uma boa... Não sei se a atuação dele foi boa ou ruim, mas ele não teve uma boa semana, pelo menos se você falar de resultados. Ele sofreu duas pancadas bem fortes. A primeira foi da ministra Rosa Weber nessa semana. A ministra Rosa Weber quase não foi noticiada pela imprensa, mas ela praticamente decidiu que o Supremo Tribunal Federal vai tutelar a Procuradoria-Geral da República numa investigação sobre os ataques do Bolsonaro às urnas. A Procuradoria-Geral da República queria investigar tudo sozinha, sem o STF se intrometer. E a Rosa Weber falou, não, essa palhaçada não. Então, o STF vai sim supervisionar a investigação. A segunda foi que a Procuradoria-Geral da República, por meio da Lindora Araújo, que é a subprocuradora-geral, tentou anular aquela operação contra empresários bolsonaristas. Vamos lembrar, a Lindora Araújo, que é subprocuradora, só faz o que o Augusto Aras manda. E ela geralmente assina as peças, ou seja, os documentos, que o Augusto Aras não quer assinar, porque para ele pega mal. Então ele manda a Lindora e a Lindora faz isso com todo o prazer do mundo, que ela é bolsominion raiz. Ok. Também levou uma pancada do Alexandre. Eu vou te explicar aqui as pancadas do Alexandre e da Rosa Weber. Você vai dar risada de como a coisa deu ruim para eles. Mas antes, olha, para eles e para os bolsonaristas. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui, ó. Aqui estamos na linha de frente contra tudo isso de ruim que tá aqui no Brasil. Aqui não tem descanso. Olha, eu vou falar até quando eu estava ainda candidato a deputado, eu falava na campanha, olha, tem candidato que aparece aí uma vez a cada 4 anos, pede voto, e aqui no Plantão Brasil a gente está aqui todo dia. E realmente, estamos aqui todos os dias. Natal, teve 3 vídeos aqui do Plantão Brasil. Ano Novo, teve 3. Feriado, quando teve furacão na minha casa, tem 3. Por quê? Porque a gente aqui está na resistência contra esse desgoverno. Por isso, um segundinho eu peço aí a sua inscrição. Agora, falar sobre o que está acontecendo, a Procuradoria-Geral da República tendo derrotas consecutivas no STF enquanto tenta salvar o Bolsonaro. Primeiro caso do Alexandre de Moraes. Olha só, o Alexandre fez aquela operação contra empresários bolsonaristas. O empresário levou o Luciano Hang, o Bolsonaro levou o Luciano Hang lá no 7 de setembro para as comemorações. O Luciano Hang ficou correndo lá igual uma criança mimada. Correu lá, fez de tudo, até chegou a irritar o Bolsonaro, porque tem uma coisa, eu descobri porque que o Bolsonaro brigou com o Luciano Hang. Eu vou te contar. O Bolsonaro brigou com o Luciano Hang porque ele ficou com ciúme, que tinha muita gente gritando o nome dele e tudo mais, e ele estava fazendo assim demais. O Bolsonaro ficou com ciúme. Bolsonaro tem medo que qualquer outra pessoa seja mais popular que ele e algum dia, seja daqui 4 anos, daqui 8, não interessa, tente ser candidato contra ele ou contra um dos filhos dele. Então o Bolsonaro foi lá, ficou bravo com o Luciano Hang. Esse é o motivo, viu? Que besteira. Pois bem, ele levou lá o investigado e tudo mais, teve a operação. Voltando aqui ao assunto. Aí, a subprocuradora-geral da República, a Lindora, a mando do Augusto Aras, no dia 9, o que faz a Lindora Araújo? Ela faz uma petição ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pedindo várias coisas. Ela não pediu uma coisa ou duas, não. Ela já foi naquela, quer saber? Eu vou pedir 10 coisas, se ele aceitar uma ou duas, eu tô no lucro. Olha, primeiro ela pediu para anular a operação. Falou que aquela operação, aí é os argumentos. Falou que a operação era desproporcional, falou que a Polícia Federal não tinha provas, falou que o Supremo Tribunal Federal não tinha provas, falou que era liberdade de expressão dos investigados ali, 4 argumentos. Aí usou o quinto, falou que a operação tinha sido baseada numa matéria jornalística. A subprocuradora-geral da República foi extremamente burra. Não sei se... Eu vou falar, não é que a Lindora é uma pessoa burra, não. Geralmente quem escreve é o estagiário, ela só lê ali e manda. E ela já sabia que ia perder, então tanto faz. Mas olha, argumentos burros utilizados pela Lindora Araújo. Eu fiz um vídeo aqui mostrando
partes do relatório que foi escrito pelo juiz assessor do Alexandre de Moraes. É um relatório de 121 páginas. Ele é recheado de provas do começo ao fim. Tem ali organograma, tem gráfico, tem tudo, tem até foto, tem aí como falam, PowerPoint, tem setinha ligando, assim, tá desenhado como funciona o esquema das fake news do Bolsonaro e como parte desses empresários financiavam isso e como parte desses empresários financiaram ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques diretos. Não estou nem falando dos ataques às urnas, estou falando de ataques ao Supremo Tribunal Federal no ano passado, no 7 de setembro, em que tiver um dos empresários, por exemplo, que é financiado pelo Luciano Hang, ele colocou 20 caminhões, 20 não é caminhão qualquer não, esse que você vê na rua, caminhão baú não, são carretas gigantes na frente do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, empresários golpistas. Estava bem embasada a decisão da Alexandre de Moraes. A Lindora Araújo parece que ela não leu. Parece até que ela escreveu essa peça baseada nas matérias do antagonista que xinga o Alexandre de Moraes e fingem que não leram aquilo, porque eu duvido que os jornalistas ali que se dizem tão entendidos não tenham lido isso. Eu, Thiago, li as 121 páginas, como é que esses jornalistas aí da grande mídia não leem 121 páginas da decisão? Não estava difícil de ler, eu vou falar, muita página só tem gráfico e organograma, então de 121, leitura mesmo tem umas 40, 50, mas não leem pelo visto, nem isso, é tudo preguiçoso. Pois bem, a Lindora Araújo também, estagiário dela, não leram. E aí fizeram essa peça aí. O Alexandre de Moraes deu uma pancada, mas aquela que você fala assim, pô, ele podia negar os pedidos, mas não precisava humilhar Alexandre, não precisava humilhar. O Alexandre de Moraes falou que a Lindora Araújo, a Procuradora-Geral da República, foi intempestiva. Vocês são intempestivos, vocês estão fora do prazo. Ele falou que ele não ia nem julgar, nem considerar, porque vocês estão tão fora do prazo que não vale a pena. A Lindora Araújo chegou a dizer na peça dela que por considerar essa operação ilegal, a Procuradoria-Geral da República não vai utilizar as provas, qualquer prova que seja conseguida a partir dos celulares ou dos documentos que foram apreendidos nas operações de busca e apreensão desses empresários, não serão utilizados pela Procuradoria-Geral da República. Quer dizer que se no celular de um desses empresários tiver mensagem dele ali, dizendo, fiz aqui o Pix para algum golpista que ameaçou jogar bomba no STF, ou deles falando assim, vamos dar um golpe mesmo, olha, tá aqui, organizando e tudo mais, ela não vai usar como prova. Ela chegou a falar isso na petição dela. Esse é o nível da Procuradoria-Geral da República, quer dizer, ela já está se adiantando ao que possa vir contra o próprio Augusto Aras, que é amigo de alguns desses empresários e amigo íntimo, passou Covid pro cara, assim, amigo íntimo mesmo, para passar Covid, de um dos empresários dono da Tecnisa, talvez ela já esteja se adiantando, porque vai sair coisa contra o Augusto Aras, então tem coisa aí. Tá, aí ela falou que não vai usar. O Alexandre, na decisão dele, falou, olha, me causa surpresa que vocês tenham entrado com esse pedido apenas no dia 9 de setembro de 2022. Isso são 19 dias depois da operação. 19 dias depois. Vocês tinham um prazo de 5 dias a partir da notificação, que foi antes da operação. Se a Lindora Araújo não estava no escritório dela num dia de semana em horário comercial, o problema é dela. Ela foi notificada antes. Um dos argumentos da Procuradoria-Geral da República é que eles não foram notificados. O Alexandre já provou que foram. Falou, vocês não estavam no seu escritório numa terça-feira, numa segunda-feira, quando foi notificado, numa segunda-feira à tarde, às 4 da tarde, o problema é de vocês. Só faltou chamar de vagabundo. Chamarem de vagabundos, né? O Alexandre chamar o pessoal lá de vagabundos. Tá, aí o Alexandre segue, aí ele fala, olha, vocês estão muito fora do prazo e, veja bem, depois até do prazo de 5 dias úteis que vocês tinham e depois da operação. Então, não tinha como falar, nossa, não sabíamos que a operação ia acontecer. A operação já aconteceu, isso demorou 19 dias. E 15 depois do seu prazo? Não, simplesmente não. Não vai nem ler. Tá, agora vamos a Rosa Weber. A Lindora Araújo e o Augusto Aras estavam endemoniados essa semana. Então, eles resolveram também entrar com um pedido no tribunal, no Supremo Tribunal Federal, para que a Procuradoria-Geral da República investigasse
aquele crime que o Bolsonaro cometeu com os embaixadores, vamos lembrar, convocou mais de 40 embaixadores para atacar as urnas, atacar a democracia do Brasil. Ok. Então eles queriam investigar sem supervisão do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. A Procuradoria-Geral da República falou, queremos investigar só nós, só a gente, hein? Vocês não podem ficar sabendo. A Rosa Weber, ela vai assumir o Supremo Tribunal Federal agora, dia 12. Aí, já tivemos nessa semana a última sessão do Luiz Fux como presidente do STF. Dia 12, provavelmente teremos Lula e Bolsonaro frente a frente novamente, porque vai ser a posse da Rosa Weber. Vão ser mais de 1.200 pessoas lá e Lula foi convidado, Bolsonaro está convidado. Se o Bolsonaro não for, é uma afronta muito grande, ele obviamente vai. E eu duvido que o Lula não vá, até porque o Lula sabe que o Bolsonaro se borra de medo dele e ele gosta de aparecer lá para mostrar força, tudo mais. Aí depois o Lula vai, todo mundo bajula o Lula, o Bolsonaro fica no cantinho, então o Lula, claro que ele vai. Pois bem, a Rosa Weber, uma das últimas decisões dela como ministra normal do Supremo, eu digo ministra normal porque ela ainda não é presidente, será a presidenta, será a presidenta do Supremo Tribunal Federal a partir da semana que vem. Então uma das últimas decisões dela, se não a última, foi o seguinte, não, o Supremo Tribunal Federal vai sim fiscalizar essa investigação. E sim, o Bolsonaro agora tem 5 dias para dar a versão dele dos fatos e para dizer que ele não cometeu crime, se não cometeu, por que não cometeu. E aí a gente vai investigar sim e nós faremos as diligências que forem necessárias. Então, derrota grande para a Procuradoria-Geral da República. E eu vou falar, se descobrirem uma vírgula errada nos celulares desses empresários golpistas, e qual a chance de não descobrirem? Quase zero. A chance de descobrirem é muito, muito grande. Sabe o que vai acontecer? O Alexandre de Moraes vai esperar a hora certa, ele vai jogar essa bomba atômica no colo do Augusto Aras. Vai falar, vai lá, Augusto Aras, fala agora que você não vai investigar. Só tem uma coisa, lembre-se o seguinte, a partir de 2 de outubro, à noite, se o Lula ganhar no primeiro turno, o Augusto Aras vai passar a bajular o Lula de maneira assim, nossa, será o maior puxa-saco do Brasil. Se não, no segundo turno, o Lula ganhando, o Augusto Aras vai começar a bajular o Lula. Então, para bajular o Lula, sabe o que o Augusto Aras vai começar a fazer? Ele vai ter que bater forte no Bolsonaro. Tem uma coisa que eu tô gostando da campanha do Lula que não foi feita em 2002. Em 2002, o Thiaguinho tinha 14 anos de idade, era só um adolescente, Thiaguinho. Mas eu acompanhava a eleição, e eu acompanhei todos os debates, e eu assisti o horário, não tinha TV a cabo, internet também tinha em casa, mas só podia usar 1 hora, tinha que pagar por minuto a internet, enfim. Eu assistia. Eu lembro uma coisa, o Lula não atacou o Serra. O Lula praticamente não atacou o José Serra. Ele atacava os feitos econômicos do governo Fernando Henrique, ele atacava uma coisinha ou outra do Serra, mas ele não batia na corrupção forte. O Lula com o Bolsonaro, desde o debate, teve uma mudança na campanha do Lula, que o Lula passou a atacar forte a corrupção do Bolsonaro. E passou a falar que vai investigar o Bolsonaro. Para mim, Thiago, e eu quero a sua opinião aí dos comentários, um dos maiores erros do governo Lula foi que ele não fez uma auditoria gigantesca em todas as contas do governo anterior, que era o governo Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Porque o PSDB se tornou oposição ao PT e uma oposição rasteira. Teve lá o caso do Mensalão, em que não tinha absolutamente nada, não envolvia nem dinheiro público e nem compra de votos. E uma das duas coisas, o PSDB fez um escarcéu junto com a Rede Globo. Depois, em 2014, o PSDB começou a galgar o golpe contra a Dilma. Tá, o PSDB não podia nem mais, talvez nem existisse mais, se o Lula tivesse feito a auditoria correta dos crimes do governo Fernando Henrique. Em vez disso, o Lula quis conciliar o Brasil, tudo mais, saiu com 87% de aprovação, mas ele não cortou as asinhas da oposição. E quando você dá asa para cobra, o que acontece? A cobra vem voando e te pica. A cobra vem voando, deu asa para a cobra voa. Vem e te pica. E foi o que aconteceu, tivemos golpe, prisão do Lula, tudo mais. Eu espero que o Lula faça o que o Joe Biden, eu tava reclamando até 3, 4 meses atrás, estava sendo incompetente para fazer, que é o quê? Que é prender esses malditos fascistas que estão acabando com o país. Como que você vai prender? Tem que investigar e prender. Ah, mas olha, a gente tem que dar autonomia para as instituições. Se você dá uma autonomia para uma instituição que já foi aparelhada por eles, a instituição não vai investigar nada. Vai sempre chegar em alguém que vai barrar. Sempre vai ter um, só precisa de um.
bolsominion na instituição para barrar. Chegou nele, barrou. É isso. Assim como em qualquer investigação contra o PSDB do Fernando Henrique Cardoso, chegava em alguém e barrava. Chegava em outro barrava, não tinha investigação nunca. No caso do Joe Biden, conseguiram. O Steve Bannon está preso, nesse momento está preso, já faz 2 dias. Em outubro vai pegar aí mais 1 a 2 anos de prisão. O Donald Trump está para ser preso nesse mesmo processo que o Steve Bannon foi preso anteontem. O Donald Trump está para ser preso também nas próximas semanas, fora os outros processos. É um processo de uma fraude. Toda vez que você se sentir burro ou burra, enganado ou enganada, lembre-se dos americanos que doaram no total 29 milhões de dólares para o Steve Bannon construir um muro na fronteira com o México. Steve Bannon pegou e roubou todo o dinheiro, não construiu um muro, não é nenhum tijolo sequer, ele colocou, não é nenhum tijolo para falar que fez, ele colocou lá, pegou todo o dinheiro, por isso está preso. E o Donald Trump, parte do dinheiro foi para ele, foi para uma fundação do Trump. Será preso em breve. Tá ruim a coisa para eles. Então espero que encontrem aí crimes do Bolsonaro para que ele seja enjaulado para sempre. É isso. Agora, peça aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta no Plantão Brasil. E olha, nas próximas semanas eu vou falar aí nomes de, antes da eleição, obviamente, nomes de candidatos a deputado. Diz aí o seu estado que eu falo aí pelo menos uns 2 ou 3 candidatos em cada estado que eu, Thiago, votaria se eu fosse do estado. Que muita gente está perguntando, Thiago, indica alguém. Eu não gosto de eu indicar, mas eu digo quem eu votaria. Ó. Se fosse eu, votaria candidato tal, no estado tal, e em quem eu vou votar também em São Paulo, ok? Falou!